Olá, amados. Nós vamos falar nesse vídeo sobre o capítulo 18 de Apocalipse. Na verdade, corresponde a Jerusalém e não a Roma e Vaticano, como muitos pensam, a maioria pensa. A chave para começar você desvendar a diferença entre Apocalipse 17, que é o Vaticano, aí cai o papado, né? O capítulo 18, que é Jerusalém, já começa no primeiro versículo. Já começa assim: e depois dessas coisas, vi descer outro anjo. Bom, você reparar, ele acaba o capítulo 17, começa o 18 falando de outro assunto. Ele viu outro anjo. Quer dizer, é uma coisa diferente do acabado de relatado no capítulo 17. Assim como ele viu um anjo no começo, no primeiro versículo do capítulo 17, para mostrar a condenação do Vaticano, o capítulo 18 também começa com outro anjo diferente, vai mostrar a condenação da outra Babilônia. Nós temos duas Babilônias, na verdade, no Apocalipse: 17 Vaticano e 18 Jerusalém. Então ele mostra que vai ser a condenação de Jerusalém, esse capítulo 18. Logo de cara, no primeiro versículo, já há essa diferença clara de demonstração. É importante ver meu vídeo do capítulo 17 para você entender o 18. Eu fiz passo a passo o capítulo 17, vou fazer agora o 18, porque os elementos são muito parecidos, os textos são muito parecidos, porque vai ter elementos iguais tanto no 17 quanto no 18, mas a diferença vai estar em outros detalhes. Então vamos começar a ler o capítulo, que durante o decorrer dos versículos nós vamos notando a diferença, ok? Então, adendo aqui. Eu vou dar o texto lido e vou dar as passagens onde está provando o que está no texto. Não vou ficar discursando muito não. Você vai lá e procura, tá? Confirma lá no texto sobre as características que confirma ser Jerusalém. Senão o vídeo vai ficar grande e chato e moroso para você. E no final eu vou te dar uma outra visão que está além do texto. Que é uma visão espiritual. Ok? Então vamos lá. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Bem, os dois primeiros versículos antecipa a queda da Babilônia, Jerusalém, né? Depois do capítulo 17 da queda do Vaticano, vem a queda da Babilônia, Jerusalém, e que vai se tornar morada de demônios, né? Covil de aves imundas e odiáveis também, porque logicamente já está praticamente perto do fim do mundo. Então a lógica tem que ser essa mesmo. Vamos continuar. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Bem, aqui nesse trecho dos versos 3 a 6, começa falando sobre duas classes, reis da terra e mercadores. Os reis da terra são os presidentes das nações, né? E quem são esses mercadores que se enriqueceram com os produtos da Jerusalém? São os Illuminati e os seus aliados, seus cupinchas, né? Que tomaram a Jerusalém, fizeram esse Estado de Israel falso e estão se aproveitando disso, os produtos da cidade, para comercializar para o mundo todo, né? No Antigo Testamento a gente não pode afirmar que esses mercadores seriam os Illuminati, mas já agora no Novo Testamento fica claro que são eles, por tudo que está acontecendo fica claro que são eles que estão metidos nisso. A gente tem que ver também o seguinte: eles são falsos judeus, eles não são, na verdade, hebreus, eles são de uma linhagem de Jafé, não de Sem, que fizeram esse Estado de Israel e se apoderaram dessa parte de terra que existe lá no Oriente Médio, que incluía a Jerusalém, né? Onde ficava o verdadeiro Israel no Antigo Testamento.
essas delícias que falam nesse verso 3 são os produtos que vão estar nos próximos versículos, que os Illuminati dominam e comercializam para o mundo todo. No versículo 4 fica claro o seguinte, que há um povo remanescente lá, fiel ao Criador, né? Aí o texto diz, sai dela, povo meu. Isso aí é para sair fisicamente de Jerusalém, né? O povo remanescente que existe lá, entre 10% e 15%, segundo o que eu pesquisei, que segue realmente o Criador, a Torá, vive lá sem, não sei se tem real noção, né, que os Illuminati, que o povo sionista domina esse Israel, mas na verdade esse versículo está dando um alerta para esses remanescentes saírem de lá antes que comece a vir as pragas, né? Aí depois a gente vê que o versículo fala que os pecados se acumularam até o céu. Isso quer dizer que há um limite que o Eterno, que o nosso Criador, dá para se pecar, né? A frase seguinte que ele está dizendo, se lembrou de suas iniquidades, né? Que está se referindo lá no começo, na antiga aliança, na formação das 12 tribos, que a prostituição começou lá, quer dizer, não é novo. No verso 6 diz que o castigo virá em dobro, né? Isso é para dar a dimensão da indignação do nosso Eterno quanto à prostituição de Jerusalém, né? Então, essa parte quer dizer isso. Quanto ela se glorificou, e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra, que se prostituíram com ela, e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, Pai! Ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade! Pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Bem, a partir desse verso 7, está falando que Jerusalém não seria viúva, né? Nem teria pranto, porque está sentada como rainha. Isso simboliza a soberba dos moradores, né, de Jerusalém, que acham que podem tudo, ter sido escolhido pelo Criador, né? Eles acham que pode tudo e que nunca vão ser castigados. No verso 8, está especificando a data que isso vai ocorrer. Fala num dia. Um dia profético a gente sabe que é um ano. Só que é aí que ele está especificando um determinado ano que isso vai acontecer. E eu vou adiantar aqui, mais lá por verso 10 e 19, o texto especifica a assolação em 1 hora. Se a gente também passar por tempo profético, vai dar 15 dias literais. O texto está dando ênfase a isso. Os versos 10 e 19 dá ênfase a isso, que 1 hora a cidade seria assolada, né, com as pragas. Você transportando por os dias literais dá 15 dias. Verso 9 diz claramente que vai ser consumida por fogo, né, mostrando que não tem a ver com as 7 pragas do Apocalipse 16, são pragas específicas para Jerusalém. No verso 10 tem o termo estando de longe. O que significa? Que eles vão estar escondidos já em bunkers, né? Esses bunkers subterrâneos que eles criaram. Vai estar perto do final do mundo, faltando poucos dias, vão estar tudo escondidos, vendo de longe a destruição e não acreditando que a Jerusalém vai ser destruída, né? No verso 11, nós temos o choro deles, dos Illuminati, né? Dos seus aliados, pois naquele momento, né, cai a ficha que o mundo está acabando, que o reinado deles está acabando também junto. Nada mais será comercializado, né? Nada mais será vendido às nações. É isso que diz esse trecho. Mercadorias de ouro, e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda a madeira odorífera, e todo o vaso de marfim, e todo o vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro, e de mármore, e canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos e almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo, Pai, ai daquela grande cidade!
que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe, e, vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando, e lamentando, e dizendo, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Bem, no verso 12 a 19, tem uma listagem aí grande, você pode observar uma série de produtos, né, bens de consumo que Jerusalém fabrica para o mundo. Isso aí é mais um fato que, nesse capítulo 18, não está falando de Roma e de Vaticano. O Vaticano não vende produtos, não comercializa produtos. Mais uma vez, fica claro esse fato, não pode ser o Vaticano. Essa comercialização que está aí é camuflada, gente. Os Illuminati transferem todos esses produtos, né, essas remessas de produtos, comercializa oficialmente em nome de outros países. Estados Unidos, países da comunidade europeia, já há algum tempo, com certeza, a China também está nessa parada, né? Então aí você vai ver nessa listagem que eu estou dando, você pode conferir, não tem todos os elementos, mas alguns elementos tem, para comprovar que está falando sobre a Jerusalém. Novamente no verso 15 ele fala que os mercadores aí chorarão vendo ela ser destruída. Naquele versículo anterior eu falei que eram os Illuminati, ali os reis da terra são os presidentes, os mercadores são os Illuminati e seus aliados. Então aí nesse versículo 15 é que são os Illuminati, na verdade. Vão chorar por ver a Jerusalém sendo destruída por completo. Então esse trechinho aí, que está se falando de mercadorias, todas as mercadorias que eles comercializam para o mundo, confirma mais uma vez que estamos falando de Jerusalém. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Bem, esse versículo 20, mais uma vez, dá um dado fundamental para a gente descobrir que o Apocalipse 18 se trata de Jerusalém. O versículo informa que apóstolos e profetas fiquem alegres, pois Deus já julgou. A Igreja Católica nunca matou os apóstolos e profetas, até porque ela surgiu somente no século IV, depois do Messias. Então, mais um dado aí que vai se confirmar no último versículo do capítulo, mais um dado que confirma que é Jerusalém. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos, e de flautistas, e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Bem, nesse trecho aí nós vemos no versículo 21, que um anjo vai levantar uma pedra como grande de mó, lançar no mar, que é o povo de Jerusalém. Pedra significa fim de alguma coisa, aí está significando fim do reinado de Jerusalém, né? Assim como o Messias é a pedra fundamental, que vai dar o fim sobre os reinos do mundo, como está em Daniel 2. E com igual ímpeto será lançada a Babilônia, né? Fazendo uma analogia à Babilônia, reino que existiu. No 22, fala de músicos e instrumentistas que Jerusalém possui, né? Isso foi um legado dos profetas, como está no versículo do Samuel 10, 5, 7. E a luz de candeia representa tanto a luz do Messias quanto a luz do Eterno. O Eterno que a escolheu como seu povo para representar o seu povo e passar a verdade que ele é o Deus verdadeiro para o mundo. Ela se corrompeu, né, com outras nações e passou essas feitiçarias para o mundo todo. Em vez de servir ela de exemplo, não, ela fez um exemplo negativo e se corrompeu com o mundo.
voz de esposo aí, voz de esposo, o esposo representando o Messias, esposa a própria cidade, e mercadores de novo aí, dando uma menção que os mercadores da terra, que eram os grandes da terra, a que dominava, né? Dominava a cidade, os Illuminati. E nela se achou o sangue dos profetas, e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. E para terminar, temos o último versículo 24, onde ele reafirma o versículo 20, que em Jerusalém se achou o sangue de santos e de profetas de todos que foram mortos na terra, quer dizer, assassinados. Bom, agora vamos fazer uma última comparação entre o capítulo 17 e o capítulo 18. No 17, sendo Aicá e o Vaticano, a gente percebe que no versículo 5 há um subliminar, vamos dizer assim, de mistério, quer dizer, que há um mistério sobre essa cidade, e que no versículo 6 usa o termo viu os sangues dos testemunhos de Jesus Cristo, de Yahushua. Ou seja, esse testemunho do Messias só pode ter vindo com a Bíblia, né? O Novo Testamento testifica a vinda do Messias em carne. Então, na verdade, só pode haver isso a partir da compilação do Novo Testamento ao Velho, né? Formando a Bíblia. Foi depois da Igreja Católica ser constituída. Então, mais uma vez, mostrando que o 17 não é Jerusalém. E você encontra também esse termo no Apocalipse 12, versículo 17, que é para a atualidade, que ainda vai acontecer a última perseguição, que vai ser agora com a nova ordem mundial. Bem, o objetivo do vídeo é mostrar que o Apocalipse 17 em relação ao Apocalipse 18 não são iguais, porque existem, na verdade, 3 linhas que correm aí na divulgação desses capítulos, que são uma linha que coloca tanto o capítulo 17 quanto 18 como sendo Jerusalém, outra linha que coloca tanto 17 como 18 como se fosse Roma e Vaticano, uma terceira linha que coloca, sendo 17 Vaticano e 18 em relação a todas as igrejas. E o 18 seria uma crítica, um alerta para sair das igrejas. E a gente viu que não é isso, não é bem isso. Você que pensa tem que sair das igrejas, correto, também acho que nós não devemos frequentar templos, não devemos seguir pastor, nem padre, nem ninguém, a gente precisa só das escrituras, né, da Bíblia, do Espírito Santo, para nos revelar, para nos direcionar espiritualmente e assim conseguir ter total compreensão das Escrituras. Então foi esse o motivo que motivou a fazer esse vídeo. Ficou um pouquinho grande, mas acredito que valeu a pena assistir, com um vídeo bem detalhado, bem mostrado para vocês a diferença. Vou continuar fazendo alguns capítulos desse Apocalipse, para quem quiser aí, então fique no aguardo, se inscreva. Eu vou fazer ainda outros capítulos e vou dar uma geral aqui, o que está acontecendo aí no mundo. Ok? Muito grato, fique na paz de Yahushua, que o nosso Eterno nos ajude a nos guiar.